Olá pessoal, tudo bem? Placas veiculares hackeadas. Esse é o tema de hoje. Eu sou o Renato Buiú, da Violink, e esse aqui é o CT Cybersecurity. Todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos vários programas que o CT Hub produz durante a semana. Bom, eu falo muito aqui no programa que um dos meus temas favoritos dentro da cibersegurança é a confluência entre a segurança do mundo digital, a cibersegurança, e a segurança no mundo real, a segurança no mundo físico. E o assunto de hoje é justamente um exemplo disso, bem interessante, de uma tecnologia que aqui no Brasil ainda não tem. É possível que daqui a alguns anos acabe tendo aqui, né? Porque a gente costuma importar muito que vem dos Estados Unidos. E é uma tecnologia que por enquanto só existe na Califórnia. São placas veiculares digitais. Então, é um produto muito interessante, tem umas aplicações interessantes. À primeira vista pode parecer uma bobeira, mas realmente tem usos legais, tem um valor o produto em si. Só que muito rapidamente pesquisadores de cibersegurança já encontraram uma vulnerabilidade nesse produto e mostraram que essa vulnerabilidade tem potencial de ser explorada para fins criminosos, né? Então, eu vou mostrar para vocês aí. Como de costume, eu vou colocar o link para o artigo aí na descrição do vídeo, tá? O pessoal vai colocar aí. Então, o, a revista aqui, Popular Science, Ciência Popular, né? Tem alguns pesquisadores de cibersegurança que escrevem para essa revista aqui, revista digital. Tem alguns artigos bem interessantes no site deles. E aí, os pesquisadores, eles conseguiram digitar essas placas, conseguiram hackear essas placas digitais veiculares de uma maneira para conseguir que os criminosos poderiam tanto despistar policiais quanto também evitar pagamento de pedágio. Então, lá nos Estados Unidos, de um modo geral, né, não só na Califórnia, existe bastante pedágio do tipo free flow, que aqui no Brasil agora está começando a ter também, que é aquele pedágio no qual a placa do veículo é identificada, o veículo é identificado pela sua placa. Então, aqui tem a bancada, né, dos pesquisadores mostrando a prova de conceito, mostrando que é possível fazer essa invasão, né, explorar essa vulnerabilidade. Então, por enquanto, a única empresa que comercializa essa placa aqui, que tem licença para comercializar essa placa na Califórnia, é essa Reviver Auto, que é uma empresa da própria Califórnia, né? A Califórnia é gigante, como vocês sabem. E então aqui está um exemplo de uma placa veicular, né, com o estado da Califórnia aqui em cima, an- desculpa, ano de licenciamento aqui 2018 e o código da placa veicular. Qual que é a ideia do produto? Por que que o produto é interessante? Porque ele não fica exibindo só o código da placa. É, ele exibe outras informações relevantes em determinadas situações. Então, por exemplo, quando o carro está estacionado numa área pública e tem o parquímetro, né? Você tem que pagar para ficar estacionado em determinadas áreas urbanas. Na própria placa, ao invés de ficar aparecendo a placa ou ficar alternando com a placa, a informação, ó, a tarifa de pagamento desse estacionamento está válida até tal horário. Então, a fiscalização, se aquele valor está pago ainda está válido ou se estourou o limite, até pelo próprio proprietário do veículo, fica muito facilitado. O outro uso que eu achei muito interessante é quando você está nos Estados Unidos, está passeando por lá ou mora lá, de vez em quando vem no celular uma mensagem SMS que são os alerta Amber ou Amber Alert. Então vem essa mensagem da polícia, é uma mensagem pública, de utilidade pública, quando alguma criança é sequestrada. Então é uma mensagem que vem logo após o caso ter sido relatado para as autoridades. Então vem algo do tipo, olha, uma criança de 12 anos, cabelo loiro, acabou de ser sequestrada e o veículo que está sendo procurado é um veículo com tais características. Então é um furgão preto, por exemplo. E aí vem essa mensagem no seu celular sem você ter feito nada e fala mais ou menos onde isso foi encontrado. E essa mensagem é restrita para cada condado, né, para cada cidade. Então é muito interessante, ó, é algo para as pessoas poderem falar para a polícia, eu acabei de ver um veículo que parece ser aquele que foi enviado aqui no alerta Amber. E essa informação ela aparece então em texto na placa por um processo do próprio fabricante. Então, eu achei interessante. Nesse artigo aqui, tem um vídeo depois no YouTube que mostra os usos da placa. Só que aí, o artigo ele fala, todo mundo já viu em algum filme antigo, naqueles filmes de espionagem, etc.,
O bandido, após assaltar, após roubar um banco, por exemplo, está sendo perseguido pela polícia, ele para o carro, troca a placa e segue, e os policiais não conseguem identificar porque ele trocou a placa do veículo. Então, o artigo ele faz esse paralelo com o caso que os pesquisadores fizeram aqui. Então, essa empresa de cibersegurança, a IOActive, eles demonstraram que eles conseguiram, através do uso de um sistema de programação, alterar o firmware, o programa que roda dentro dessa placa digital, e aí conseguiram que eles poderiam fazer alteração do que está sendo exibido na placa, em particular, a alteração do número da placa, né? Então, isso, no mundo dos celulares, né, é chamado de jailbreak, né? E eles conseguiram mostrar que é possível fazer, evidenciaram isso, tá? Então, é o tipo de vulnerabilidade que, para ser explorada, exige acesso físico à placa, acesso físico a esse dispositivo, nesse equipamento. Não é algo que pode ser explorado remotamente, mas é algo que é viável. Então, muito provavelmente, quem faria isso seria o próprio proprietário do veículo, não seria o próprio criminoso que roubou o veículo, e não alguém que quer prejudicar um outro, um terceiro, o proprietário do veículo. Até que poderia ser feito, mas não seria muito plausível, é um caso muito provável de ser explorado. Então, ele está explicando, tem que ter acesso físico ao veículo, remover dois parafusos, conectar um cabo e programar a placa com um novo valor. Então, esse pesquisador, né, José Pierre Rodrigues, ele demonstrou para essa revista Ciência Popular como isso era feito. Então ele trocou a mensagem para hackeado pela IOActive em vez da placa original. Aqui está o vídeo que eu estou falando. Então, hoje na Califórnia, desde 2018 existe isso. A adoção desse dispositivo é muito pequena por enquanto. Então, o artigo fala que aparentemente tem 65 mil veículos nos Estados Unidos que estão utilizando essa placa veicular digital, mas eventualmente isso aí pode, não necessariamente por esse fabricante, mas talvez por outros, começar a ganhar uma tração, ou seja, começar a ser utilizado mais amplamente, né? E aí, aqui tem o vídeo que eu mencionei para vocês, então é interessante depois vocês verem, é legalzinho ver a placa funcionando, os usos que pode ter. E aí o exemplo que eles fizeram foi esse de alterar a mensagem para algo que evidencia que a placa foi hackeada, né? Eles não deram nenhum exemplo ainda de invasão ou de exploração dessa vulnerabilidade em campo, até porque seria com uma quantidade muito pequena de veículos, seria muito difícil ter alguém com esse tipo de problema. Evidentemente, assim, o fabricante ele fala, ok, isso aí realmente a gente reconhece, tem esse problema, vamos ver se dá para corrigir, eles vão verificar isso, mas pensando de forma objetiva, as placas de metal, as placas tradicionais, são mais fáceis ainda de ser manipuladas. É muito mais fácil você trocar uma placa. Então, a placa digital tem vários níveis de proteção, etc. E a placa física, a placa de metal, não. Então, interessante, mas assim, seria algo a se pensar, né? Algo a ter uma análise crítica em cima disso. Agora, teoricamente, aqui o artigo menciona, né, e essa parte é interessante, algum algum criminoso, alguma pessoa mal intencionada poderia utilizar essa vulnerabilidade para ganho próprio, para benefício próprio, fugindo do pedágio, então alterando a placa de modo constante ou potencialmente, né, em algum caso, colocar uma placa de alguém que está licenciado, uma placa do seu vizinho, por exemplo, e ficar passando pelo pedágio e a cobrança vai para outra pessoa e não para o proprietário do veículo, o que seria realmente muito ilegal de fazer, né? É, Então, não existe, por enquanto, que é uma coisa importante aqui, por enquanto não existe nenhuma evidência que tenha acesso remoto para fazer isso. Uma vulnerabilidade que não pode ser feita remotamente, tem que ser fisicamente. É, exige um conhecimento técnico significativo, pelo menos por enquanto, então não existe uma versão dessa exploração aí que possa ser usada por qualquer criminoso simples, então não é bem assim, né, é sofisticado. E a outra coisa é que aparentemente não existe é, possibilidade de rastrear o condutor. Então não é algo que possa ser alterado o firmware, o sistema que roda dentro da placa, para rastrear onde a pessoa está indo por pessoas mal intencionadas. Então aparentemente não existe essa possibilidade, tá? Outra coisa aqui que o fabricante diz é que eles conseguem detectar remotamente que isso foi feito, tá? Então existem
algumas salvaguardas, o porta-voz da empresa falou, para detectar instantaneamente que foi feita alguma alteração no firmware ou no equipamento, e aí isso é alertado tanto para o fabricante quanto para o proprietário do veículo. Então é algo que eles mencionaram assim como uma ressalva, né? É, mas é o tipo de notícia que leva a gente a refletir, né? Esse tipo de tecnologia que parece interessante, realmente tem um certo valor intrínseco de ter esse tipo de equipamento na nossa sociedade, mas sempre tem vulnerabilidade. Então é algo a se refletir. Será que essa tecnologia esse risco, esse tipo de intrusão, tipo de vulnerabilidade, não pode futuramente ser utilizado para coisas piores, para algum outro tipo gerar um outro tipo de problema para os usuários desse tipo de produto? Então, algo a se refletir aí e sempre se atualizar e saber o que está acontecendo no mundo, né? Bom, esse era o tema de hoje. Obrigado por ter assistido. Fique em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.